Eu tenho certeza que compaixão é uma palavra que vem à mente da maioria das pessoas nesse ano de 2020. A psicóloga Sônia Sebenello fala sobre esse sentimento que se aflora nessa época do ano. Confere aí. Estamos quase entrando no mês de dezembro, mês que lembramos de exercitar a caridade, a empatia, a compaixão, sentimentos que deveríamos exercitar durante os 365 dias do ano, mas que nesse período a gente acaba ficando mais tocado devido ao Natal, ao sentimento aí de finitude do final de ano. E para conversar sobre esse tema hoje aqui no Sinta-se Bem, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez a psicóloga Sônia Sebenello. E eu, muito prazer de estar conversando contigo. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Antes da gente entrar nesse assunto de compaixão, de empatia, o que é a compaixão e por que falta tanto na gente esse olhar, esse colocar no lugar do outro, né? E esse olhar para o outro, sair um pouco do eu. Eu vou falar um pouco sobre o pensamento de uma autora, de uma pensadora, pesquisadora britânica, Karen Armstrong, que também eu assisti a ela no Fronteiras do Pensamento, uma estudiosa das religiões, né? E inclusive ela foi freira durante 4 anos e depois se decepcionou com a vida no convento, mas não abandonou o objetivo, né, que era se vincular ao estudo da religião. Então passou a pesquisar e é uma grande pesquisadora e é muito interessante o pensamento dela, porque ela refere que em todas as religiões, seja o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, sempre a natureza humana e o sofrimento estão presentes e despertam, né, o movimento da compaixão, que é algo que e ela chama de regra de ouro, né? A regra de ouro é assim: é tu tratares o outro como tu gostarias de ser tratado. Jamais tratar o outro como tu não gostarias de ser tratado. É tão simples, né? Mas é tão difícil. Amar, né? O próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, exatamente. Né? Então, e ela fala também que isso é um exercício, porque tu falasse isso, né? Da gente se propor. Que parece que isso ou é da tua natureza, como indivíduo, ou não é. Não. Ela diz que isso é algo, a compaixão, o visualizar o outro como um indivíduo humano que merece, vamos dizer, respeito. Se tocar com o problema do outro. Se tocar com o problema do outro, sentir a dor do outro. A empatia é isso, quer dizer, não é tu ter pena de ninguém. Não é tu ficar, vamos dizer, mobilizado com esse sentimento. É sim te colocar no lugar do outro naquela circunstância. Isso é um exercício que te faz literalmente compreender as dificuldades humanas e ter uma outra reação, né? Não a de indiferença, que é a nossa reação contemporânea, né? O mundo contemporâneo é um mundo indiferente ao sofrimento. Nós não temos essa capacidade de empatia porque nós somos egocêntricos, nós somos narcisistas. E então não temos essa capacidade de nos relacionarmos com o outro como um igual a quem nós devemos respeitar, e não vamos também colocar num sentido assim como se fôssemos religiosos e com a condição religiosa por exemplo, de Deus, de Jesus ou da igreja. Não é, isso não é para o indivíduo comum, vamos dizer, praticar isso, mas sim a humanidade, ver o outro como indivíduo, não é ter pena, é colocar-se como igual. E ao momento em que tu vês o outro como igual, tu vais tratá-lo de uma forma mais humana. E
E eu gostaria também de citar, eu acho que é uma passagem muito interessante, que elucida bastante, na Odisseia, na Ilíada de Homero, né? Ele fala sobre a Guerra de Troia, que houve então um conflito, né? Havia o rapto da Helena, que foi raptada pelo príncipe Paris, filho do rei de Troia, né? Príamo, né? E isso desencadeou aquela guerra, né? E o Aquiles foi o herói grego que matou o filho mais velho, o Heitor, do rei de Troia, na guerra. E carregou o corpo na sua biga até os seus domínios, né? E passado alguns momentos daquela trágica, né, ocorrência, o rei Príamo vai até os domínios de Aquiles para pleitear o corpo do filho. Imagina, pleitear ao inimigo que matou o seu filho o corpo para que ele pudesse ser enterrado. E o Aquiles devolve o corpo do filho, ao Heitor. É uma cena belíssima, né, a descrição. Tem até um filme, né, que se viu. A Guerra de Troia. É a Guerra de Troia. Mas é belíssima a descrição da capacidade humana, né? Porque é muito fácil tu seres generoso com alguém próximo a ti, ou alguém que tu gosta. Não sei se é muito fácil, mas é mais fácil. Agora, com o inimigo, é muito mais difícil. Então, assim, é literalmente a metáfora da capacidade de compaixão, né? Que está expressa na Ilíada de Homero. Então, que é a irmã gêmea do amor ali, né? Exatamente. Se a gente for pensar. Né? Então, essa pesquisadora, a Karen Armstrong, ela fala que essa capacidade ela pode ser exercitada, ela pode ser constituída por nós como um valor e um propósito de nos tornarmos pessoas mais capazes de exercer isso no cotidiano, no dia a dia, nas relações com as pessoas, né? E Sônia, a gente pode, concordo contigo com essa questão do exercício, da empatia, da compaixão. E para a gente encerrar, a gente poderia começar esse exercício escutando mais o outro, porque a gente vive num mundo, como tu falaste, egocêntrico, onde nas redes sociais, nos diálogos, se fala muito, né? A gente gosta de falar, de contar as nossas novidades, mas muitas vezes quando a gente não está preparado para ouvir, para escutar o outro, para simplesmente ouvir, né? Ter aquela paciência de entender o problema do outro, né? Também seria uma forma de empatia, se a gente aprendesse mais a escutar. Seria por aí esse é o exercício. princípio da psicoterapia, né? É a escuta, né? É uma escuta qualificada, né? Quer dizer, literalmente ouvir palavras que têm significados e representações e perceber aspectos de comunicação que não necessariamente são verbais, né? Então isso é poder, não vou dizer que esse domínio seja só dos psicoterapeutas, né? Nós temos toda uma inclinação a isso, né? Mas as pessoas podem, vamos dizer, se propor realmente, né, a ouvir o outro. Acho que é uma observação muito interessante que tu faz, porque é muito bom, né, poder cessar, vamos dizer, com todas as exigências e com todas as cobranças e com todas as metas e com todos os propósitos, parar, olhar uma pessoa profundamente nos olhos e ouvi-la. E entendê-la e entender os sinais. Então isso realmente, se nas relações isso pudesse ser incentivado e exercido, sem dúvida nenhuma,
nós estaríamos promovendo uma humanidade melhor, né? E uma capacidade de empatia que só pode fazer bem, né? Só pode fazer bem. Mas nós somos voltados para nós mesmos, nós somos uma sociedade narcísica, né? O Narciso morreu afogado, né? Olhando para si próprio. E de lá para cá, lutamos com essa imagem para ver se conseguimos sair desse castigo, porque é um castigo, né? Tu só olhar para ti próprio. Tu tens que poder olhar para o outro e poder interagir e te inundar com descobertas, né? Com as descobertas que estão nas relações, nas atitudes, nas amizades, né? Nos relacionamentos. E para encerrar, literalmente, porque quando a gente começa a falar, né, o papo é tão bom que a gente se estende, que sirva de meta para o nosso próximo ano essa questão de exercitar a caridade, que a gente possa olhar o outro, ter mais compaixão, porque muitas vezes os nossos problemas se resolvem, né, Sônia? Quando a gente olha o problema do outro e percebe que aquilo que a gente pensa que é problema é pequeno perto do que o outro vive, né? Sim, nós vivemos num mundo de desigualdades, né? Absurdas, né? Em todos os níveis, né? Humanos, né? De cidadania, de direitos, né? Então isso já é uma motivação para que a gente tenha esse intuito, né? E agora, por exemplo, encerramos as eleições, né? Quer dizer, encerramos não, primeira etapa, vamos ter segundo turno, né? E a gente sempre propõe ou coloca, né, num possível governante a expectativa de que todas essas diferenças sejam reduzidas, né? E sejam amenizadas e sejam sanadas, né? Com a cidadania efetiva da igualdade, né? Que é isso que era um ideal da Revolução Francesa, né? E que a gente tem que lutar para que possamos conquistar e alcançar, né? Que assim seja. Obrigada pela participação.